Fala galera, Celso Oliveira aqui com o Território MLS, um episódio muito especial do Território Entrevista. Hoje com André Zanotta em pessoa aqui em Dallas, muito legal. Já fiz um tour muito bacana do estádio, tive a oportunidade de ir ao vestiário da equipe, mas agora é hora de falar com o André do business e de tudo que tem acontecido com o FC Dallas nesta temporada. Um prazer muito grande conhecê-lo em pessoa e falar com você hoje, André. Obrigado, Celso. Prazer meu falar com vocês do Território MLS e poder bater um papo. Muito feliz de receber aqui na nossa casa em Dallas. Uma casa muito bacana. O André, você é o diretor de futebol do Dallas desde 2019, né? E antes trabalhou com grandes clubes importantes no Brasil. Fala um pouco da sua trajetória, né? Você teve passagem pelo Santos, Grêmio, né? E como você chegou aqui em Dallas depois disso? Bom, eu me formei em Direito, eu sou advogado de formação, mas comecei a exercer depois de formar da faculdade, mas paixão pelo futebol, pelo esporte em geral, mas principalmente pelo futebol. Eu já dirigi minha carreira para direito esportivo, né, poder aliar a parte do direito com o esporte. E trabalhando em escritórios, eu vi que não era o que eu não queria estar restrito à parte jurídica, eu queria trabalhar na parte de gestão do futebol mesmo. E eu percebi que tinha uma lacuna no futebol brasileiro, necessidade de pessoas especializadas, né, no mercado de futebol, em questões de negociação, falando línguas. E aí eu fiz um curso na Europa, fui estudar na Europa, voltei, trabalhei no México um ano, trabalhei na Traffic um ano também. Antes de ser contratado pelo Santos, eu entrei no Santos como assessor do diretor de futebol, depois assumi a direção de futebol em 2013, fiquei no Santos até 2015, a gente foi campeão paulista em 2015. Fui para o Sport Recife, fiquei uma temporada lá, depois fui para o Grêmio, 2 anos no Grêmio, que foram anos espetaculares, né? Campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo, campeão da Recopa, voltar a ser campeão gaúcho que o Grêmio não ganhava. E no final de 2018 eu recebo um convite dos donos do Dallas para vir aqui para conversar. E em janeiro de 19 comecei e estou aqui há quase 7 anos. Quase 7 anos, né? E o interessante é que você deve ter visto a evolução e agora quase uma fusão, né, do Brasileirão com a MLS. O mercado parece ter aquecido bastantes transferências acontecendo de ambos os lados, né? Então eu gostaria de saber um pouco de você, como você vê essa evolução, né, das duas ligas e o que o FC Dallas olha, né, nos olhos ao Brasil para encontrar e procurar jogadores, que eu sei que é uma marca sua, né, e do FC Dallas desde que você chegou. Desde que eu cheguei, o crescimento da MLS é notório, né, muito claro, ainda mais nos anos mais recentes, né, a chegada do Messi, o acordo com a Apple, e estar nesse ciclo de Copa do Mundo também. O futebol como um todo no país tem crescido muito, então é muito legal ver quando eu cheguei para hoje a qualidade do jogo como melhorou, a qualidade dos atletas que tem aqui, a qualidade dos atletas americanos desenvolvidos cada vez melhor. Então isso é muito gratificante para quem está no dia a dia. E também de longe agora acompanhando o crescimento do futebol brasileiro com investimentos muito maiores do que quando eu estava lá, né, Flamengo, Palmeiras, né, o Botafogo, a SAF sendo criadas, Cruzeiro, Vasco, enfim. Então vendo isso, né, e agora a MLS passou a ser uma liga de interesse de ligas do mundo inteiro. Então já existia esse movimento, né, de muitos clubes europeus que começaram a olhar aqui e levar jogadores, isso tem se intensificado cada vez mais. E o mercado sul-americano, mais especificamente o brasileiro, notou isso nos anos recentes e começou a olhar a MLS com outros olhos, jogadores de muita qualidade, que, né, para citar alguns, Thiago Almada, Gregory, Facundo Torres, Mikael agora também no Palmeiras, e a gente vendeu agora o Alan Velasco para o Boca, e muitos jogadores indo para o México. Então esses outros mercados, né, o México, principalmente México, Argentina e Brasil, passaram a ser destinos dos jogadores da MLS justamente por esse crescimento da qualidade da liga como um todo, e a liga podendo atrair jogadores de alto nível
que hoje desempenham um bom papel aqui. De alto nível e desempenham um bom papel. Uhum. E aí voltam passam a ter interesse de clubes em outros mercados. E eu acho isso muito importante para o crescimento da liga como um todo. Agora você citou nomes grandes, né? Grandes jogadores que foram ao Brasil, estão tendo grandes sucesso, né? Mas não é uma certa, né? Muitas vezes os jogadores que saem da Major League Soccer acabam não dando certo lá. Por exemplo, os torcedores do Palmeiras não acham que o Facundo Torres está fazendo tudo que tem que ser feito. E é um exemplo só. Mas a verdade é que não é uma ciência exata, né? Então, muitas vezes a MLS é criticada porque o jogador é daqui, mas a verdade é que há muitos exemplos de jogadores que estão dando certo quando eles vêm do mercado americano, não? Sem dúvida. E tenho, assim, aqui no Brasil, tendo vivido e convivido, né, e participado desse ambiente do futebol, a questão do imediatismo ser uma cultura muito resultadista, e você, no Brasil, você sempre espera que o jogador já chegue e já dê o resultado, e ainda mais jogador estrangeiro vindo, tendo que se adaptar num país, numa nova língua, num novo ambiente diferente que ele está acostumado, leva tempo. É um ser humano que, como qualquer um de nós, quando você muda para um lugar, você leva um tempo para se ambientar e se acostumar. Então, eu acho o Facundo, como você mencionou, um ótimo jogador, e não tenho dúvida que já está ajudando o Palmeiras e vai ajudar ainda mais. Mas tem jogadores que podem chegar e já dar o resultado esperado de imediato, outros que vão levar um tempo mais, e eu vejo isso de forma muito normal. O jogador mais recente, obviamente, que vai ao Brasil agora, né? Lúcio Acosta, que é ex-jogador do FC Dallas, né? Até um pouco interessante falar, né? Mas algum clube brasileiro procurou o Dallas durante essa negociação com o Lúcio, ou foi algo que realmente foi só com o Fluminense? Se você puder falar um pouco de como ocorreu essa negociação e se havia outras equipes atraídas no futebol dele, e também se há outras equipes no momento com quem você tem o contato para outros jogadores do Dallas. Olha, o do Lúcio, assim, óbvio que a gente não traz um jogador para que ele venha ficar só 6 meses, né? Então, o Lúcio, aconteceram coisas, né, em pessoais da vida dele, que ele precisava estar mais próximo da família na Argentina, e ele me pediu, se tiver a oportunidade de ir a algum clube, principalmente Brasil ou Argentina, que tivesse a oportunidade de ir nessa janela, que a gente tivesse aberto a escutar. E o Lúcio é um jogador que ele é um fora de série. O talento que ele tem é incrível. Ele, assim, já foi MVP da liga faz pouco tempo, então sempre fez a diferença onde fez. Aqui chegou, fez alguns ótimos jogos com a gente, fez lindos gols, mas infelizmente a gente não conseguiu dar essa sequência, né? Uma série é o que a gente estava falando, às vezes o jogador vem em questões de adaptar, e a gente fez muitas mudanças esse ano no clube, comissão técnica, jogadores, e era esperado que o time ia demorar para engrenar, encaixar todas essas peças, mas o Lúcio teve esse fator externo aí, que é uma questão pessoal dele, e chegaram rumores, Corinthians podia estar interessado, teve Vasco, mas concreto foi o Fluminense. Foi o único, assim, foi alguém especulando, mas nunca um clube realmente fazendo proposta. E o Fluminense foi muito rápido. O Fluminense chegou num dia, eles tinham um prazo para inscrever ele na Sul-Americana, então eles queriam resolver aquele assunto rápido. Isso tudo muito transparente com o Lúcio, conversando com ele, com o agente dele. E quando veio a proposta, a gente, óbvio, negociou, mas em questão de 48 horas o negócio estava feito, resolvido. E eu acho que ele tem um perfil que pode dar muito, muito certo no Brasil. A qualidade que ele tem, assim, a qualidade técnica, o talento dele, torço muito. Acho que o Fluminense fez uma ótima contratação, e eu torço para que o Lúcio possa ter sucesso lá no Brasil, porque é um cara que merece. E eu gosto muito desse eixo de jogadores que vêm da MLS, vão e ganham experiência no Brasil e podem voltar para a MLS. Você vê isso acontecendo, e eu acho que isso só deixa o jogador mais bem condicionado para outros mercados, e como você falou, todos os mercados em crescimento, equipes jovens, novas, mas que proporcionam aos atletas grandes veias de desenvolvimento. Então,
concordo muito com tudo que você falou. Vamos falar um pouco de 2025 em geral para o FC Dallas. Obviamente, vocês tiveram o Wilton Acosta chegando, né? Também dois brasileiros, né? Ramiro e Pedrinho, né? Que integraram-se ao elenco do FC Dallas esse ano. Qual foi o impacto dessa... Você falou um pouco, né? Desses reforços, dessa mudança drástica de comissão técnica. Expande um pouco para mim como é que foi essa mudança e o que você acha que ainda pode acontecer com ela. E só uma, assim, a gente teve Ramiro, Pedrinho, Kaique Álvaro e Léo Chu. Foram 5 novos brasileiros que chegaram esse ano. O Léo Chu é outro que recebeu uma proposta de Portugal e foi para lá. Mas a gente teve um ano ruim o ano passado, né? Uma troca de comissão técnica no meio do ano, jogadores que já estavam aqui há algum tempo e a gente entendia que precisava de uma mudança, precisava fazer algumas mudanças importantes, né, e fortes no elenco para começar um processo de reestruturação do elenco. Então nunca é fácil quando a gente saíram 20 jogadores do time e a gente trouxe outros, promoveu alguns, que a gente teve um ano de muito sucesso ano passado com o North Texas, que a gente é o atual campeão da liga, e promoveu jogadores do North Texas, trouxe 13, 14 novos jogadores, então, e trouxe uma comissão técnica nova. Então, quando você faz uma mudança desse tamanho, né, não é simples que tudo se encaixe perfeitamente. Vai a necessidade uma remontagem total. A necessidade de alguns acertos é normal. A gente esperava que ia ser um ano, né, de reconstrução. Tem sido óbvio, a gente queria estar mais acima na tabela, ali dentro da zona de classificação. Sabia que não ia estar na parte de cima, mas pelo menos mais perto. A gente, né, tá brigando ali para entrar na zona de playoffs. E os jogadores brasileiros, eu tenho aqui no clube, tem o Léo, que é o nosso diretor de scouting, tem o Sandro Orlandelli, que é o diretor técnico. Então a gente conhece muito bem o mercado brasileiro. E quando a gente, né, o Pedrinho tinha vindo o ano passado, né, com North Texas, fez uma grande diferença e subiu. O Ramiro trabalhou comigo no Grêmio, fomos campeões da Libertadores juntos. É um profissional, assim, como poucos eu vi na minha carreira, do nível de profissionalismo do Ramiro, o comprometimento que ele tem com o clube. O Kaique é um jovem que se destacou na Copa São Paulo jogando pelo Grêmio. Eu acho o Kaique um jogador que em breve vai estar na Europa. Ele é um talento, uma mentalidade que o Kaique tem que assim, dá gosto de ver. Já é titular, né? O Kaique já é titular. E o Álvaro foi uma história curiosa, porque o Álvaro ele é um zagueiro. A gente foi fazer a pré-temporada em Portugal. E aí a gente estava no início ali dos dias em Portugal e eu acertei um trade do Nikos Tafari com o LAFC. Sim. E o Nikos estava com a gente em Portugal e teve que voltar e viajou para LA. E a gente pediu para o Portimonense, que é um clube local ali, que estava a 40 minutos da onde a gente estava treinando, se eles podiam mandar um zagueiro para ajudar a gente no treino ali. E eles mandaram o Álvaro. E a deu gente, certo. O Álvaro, assim, toda a comissão técnica falou, nossa, precisamos ficar com esse cara. Então, dali a gente já trouxe o Álvaro de volta. O Álvaro, ele tem quase uma vida toda morando em Portugal e na França, então ele nasceu em Minas, mas ele mora na Europa há muito tempo e agora está aqui com a gente. É um jovem, tem 20 anos e um futuro também muito, muito promissor. Então, eu bem feliz com os brasileiros que a gente trouxe. Acho que eles, o Ramiro com mais experiência, que tem sido o nosso capitão nos últimos jogos, o Kaique, o Álvaro e o Pedrinho, que são jogadores que têm uma projeção muito grande, e a gente gosta de trabalhar com esse perfil de jogadores. Jogadores mais jovens, a academia do Dallas sempre foi famosa aqui por uma das melhores dos Estados Unidos, grandes jogadores revelados aqui sempre, é conhecida no mundo inteiro por revelar grandes jogadores e parece que vai continuar dessa maneira. 2025, entretanto, não tem sido fácil, né? Resultados difíceis, uma eliminação da Copa Aberta da Open Cup, né? Um pouco
até, digamos, mais cedo que deveria ter sido, e a equipe agora começa a brigar por uma vaga nos playoffs, né? Fala um pouco das suas expectativas ainda para 2025, sabendo, né, de que muitas coisas mudaram e ainda estão mudando. Seu estádio em construção aqui, né? Não estamos olhando, mas estou olhando para metade de um estádio. Mas fala um pouco das expectativas para 2025 ainda, né? Porque até a temporada não acabou, né? Está começando, né? Basicamente com os playoffs. A gente quer brigar ainda por essa vaga nos playoffs. A gente sabe que uma vez que você entra nos playoffs é um campeonato completamente à parte, né? Uma competição muda e já vimos alguns casos na história da MLS de times que entram no final e conseguem chegar. O Atlanta, o ano passado, foi um exemplo disso, ele eliminou o Miami, sendo o Atlanta entrou no último suspiro ali. Então a gente vai continuar lutando. A Open Cup foi uma decepção porque a gente esperava ir mais longe. Óbvio, quando você começa a enfrentar os times, a gente pegou o New York Red Bulls em New Jersey, né? Então não é fácil. Não é fácil. Jogar lá, partida única, e a gente estava ganhando, eles empataram no último minuto e perdemos os pênaltis. Então é decepcionante, mas acontece, e agora a gente está todas as nossas forças focadas nesses últimos 8 jogos que a gente tem. A gente está próximo da zona dos playoffs e quer fazer essa arrancada final aí para ver se a gente consegue entrar e se manter até o final para almejar alguma coisa. Depois, aí, quando entra nos playoffs, a gente aí é mobilizar clean sheet, como se diz aqui. Tem que ir para uma competição, uma mentalidade completamente diferente, e a MLS te dá essa oportunidade, né, de os times que entram no final conseguir de repente beliscar alguma coisa. Então a gente está focado, aqui a gente fala no jogo a jogo, tem que focar no jogo do LAFC amanhã, adversário muito difícil, mas para a gente fazer 3 pontos em casa é fundamental nessa reta final. O LAFC que se reforçou, né, com o coreano Son Heung-min, e havia rumores até que o LAFC estava interessado em Rafael Veiga do Palmeiras, né? Foi até uma conversa breve, pelo que eu entendi, e pelo que eu fiquei sabendo, essa conversa também se estendeu com o FC Dallas. Algum comentário sobre essa negociação? Não houve, assim, porque a gente trouxe o Lúcio, né? Então a gente não tinha, né? Quando vieram falar do esqueci o nome dele, mas um outro 10 que está no Brasil, o Alan Patrick. Do Inter, falaram do Rafael Veiga, a gente trouxe o Lúcio, e quando você perde assim, a gente não planejou perder o Lúcio, foi algo que aconteceu, ele tinha essa questão que ele pediu que se houvesse essa possibilidade, mas e houve isso, como eu falei, surgiu rápido, e o DP na MLS é um jogador que você não pode errar, você tem que ser muito certeiro. A gente está muito feliz com o Petar Musa, é um jogador que muito bom, faz uma enorme diferença pra gente. O Lúcio, a gente trouxe alguém, né, consolidado na liga, então acabou, infelizmente não teve continuidade aqui com a gente, mas a chance de você, quando você tem que trazer um jogador nesse nível, uma correria, por mais que o Rafael Veiga seja um jogador super já, né, de alto nível, mas a gente precisa planejar bem esse nosso próximo movimento, porque o jogador que a gente ia, assim, se for ser um 10, se for ser um volante, um atacante, o próximo DP a gente tem que ser muito preciso, e isso leva tempo. A gente tem que passar por vários processos. O nosso processo de scouting tem várias etapas que a gente faz tudo para minimizar o erro e ser o mais assertivo possível quando a gente trouxer um jogador. Então eu conheço muito bem o empresário do Rafael Veiga, o André Curi, é um cara que eu tenho uma ótima relação, mas por agora não foi cogitado pra gente, não. E pelo que eu vi, não vai acontecer no LAFC também. O preço do Palmeiras é um pouco alto, e pelo que eu entendi também não queria um empréstimo, queria uma compra direta. Isso dificulta muito qualquer equipe da MLS em tomar uma decisão dessa, porque, aliás, seguir para o nosso próximo tópico, que é as peculiaridades da MLS com suas regras salariais e tudo que ela oferece, que faz o seu trabalho único e difícil, né? Então, vamos começar com isso. Regras nos Estados Unidos são muito únicas. Temos limite de salários, não tem rebaixamento,
E o mecanismo de contratação, como você disse, gira em torno desse jogador designado, né? Então, vamos dizer um pouco, é mais difícil montar uma equipe na MLS do que em outra liga, onde há ausência dessas peculiaridades que a gente conversou? É mais difícil. É mais difícil porque são muitas regras. E quem vem do mercado como eu venho, né, que você... aqui a sua margem de erro assim, tem que ser menor. Porque existe limitação de número de atletas no elenco, então você pode inscrever no máximo 30 jogadores na MLS, sendo que 20 no senior roster, né, no elenco senior, que é o que é o seu salary cap, e esses 20, e aí tem 10 que é o elenco suplementar que eles chamam. Então, e você tem o salary cap, que aí você tem que, né, se você gastar muito com um, você vai ter que gastar menos com o outro. Então, quando a gente tem, por exemplo, o Logan Farrington, que é um jogador que a gente trouxe do draft no ano passado. O Logan, ele está no nosso elenco suplementar. Ele ganha um salário, o mínimo salário hoje. E os salários são públicos, então... E o Logan, ele estando no elenco suplementar, é um titular nosso hoje. Então, assim, quando você consegue encontrar jogadores que complementam o seu elenco principal, nesse outro elenco, assim, você consegue ter um elenco mais encorpado, mais forte para disputar uma competição tão difícil como cada vez a MLS é. Então, assim, tem muita regra, né? As categorias diferentes, né? Tem os jogadores Supplemental e o 22, o Sub-22, tem os TAMs. Então, tudo isso é um joguinho ali de xadrez que você move uma peça aqui, talvez vai te atrapalhar num outro movimento que você quer fazer. E eu, quando cheguei, assim, assustei, eu falei, nossa. Até hoje, assim, é que a liga te dá todo o suporte, não tem como saber todas as regras. Muitas vezes eu vou na liga e falo assim, quero fazer isso é possível. Pode. Mas, claro, não, mas assim dá. Então, assim, a gente vai se ajustando e hoje me sinto, óbvio, muito mais confortável lidando com essas regras, mas é um desafio muito, muito grande, ainda mais quando porque são regras específicas da MLS, mas muitas das coisas, a questão de não rebaixamento, a questão do draft, a questão das conferências, os playoffs, tudo isso é muito tradicional no esporte americano, né? Então, quando você convive no esporte americano aqui, assiste NFL, NBA, MLB, você está mais acostumado com essa forma como um americano e assim, está assim no país deles, é um esporte muito mais global do que qualquer outro que tem aqui, mas tem que se ambientar e estar dentro dessa cultura americana do que faz eles terem a atração por assistir o esporte, desse entretenimento que eles fazem tão bem, né, com os diferentes esportes. Mas eles devem conhecer, né? Isso é um purismo de brasileiro, porque eles amam a NBA, amam a NFL, né? Eles não é algo novo. E o que me lembra a MLS muito a NBA dos anos 80. Era uma liga ainda que estava se achando nos Estados Unidos, algumas equipes com grandes jogadores que ganhavam 80% dos salários e alguns que jogavam basquete como puderam, né? E hoje, olha o que são. Então, eu acho que a MLS está no patamar certo e crescendo como os outros esportes, as outras ligas cresceram nos Estados Unidos, e vemos isso não só nos públicos pagantes nos estádios, mas o público também, né, na televisão, em outros países, ficando mais interessados no jogo, né, que é o que a gente quer. É a minha missão em criar o portal, em trazer as notícias daqui, é para que as pessoas no Brasil fiquem mais interessadas no jogo que a gente tem aqui, que cresceu demais desde que eu cheguei nos Estados Unidos em 2000 e já vai mais. Já vai mais. Estamos aqui quase no final da nossa entrevista, né? Então, falando um pouco mais da liga, desses mecanismos, a grande verdade é que estamos assistindo um jogo aqui do Bayern 6-0, né? Então a Bundesliga é muitas vezes ovacionada por ser uma liga muito forte, mas às vezes falta competitividade. E muitas das regras que existem na MLS são para criar essa competitividade para que uma equipe que não foi bem esse ano possa ir bem no ano que vem. E muitas vezes, como é legal, se vai bem um ano e não vai bem nesse ano. Então, há um balanço entre os dois
entre a competitividade e as regras de salário, como é que você vê esse equilíbrio e você defende a competitividade, sendo talvez um mercado menor, ou você gostaria que fosse um pouco mais aberto para dar mais flexibilidade aos dirigentes? E você tocou num ponto chave, né? Porque justamente isso que o americano preza muito é esse equilíbrio competitivo. Então, todas essas regras que a gente estava discutindo é justamente para tentar manter um equilíbrio competitivo da MLS, e que todos os clubes, os 30 clubes hoje da MLS, quando entram no campeonato, eles tenham a sensação de que é possível ganhar. Justamente da forma como a gente falou dos playoffs também, que permite você sonhar, apesar de não ter os maiores investimentos, mas nem os maiores investimentos. A gente vê o Atlanta esse ano, né, que fez investimentos altíssimos e está com muita dificuldade, dificilmente vai conseguir chegar nos playoffs. Mas eu acho que isso é o ponto que o americano cria que faz da MLS uma liga muito interessante, porque você não vê uma repetição, né? O Bayern perdeu, acho que a temporada retrasada, o Bayer Leverkusen ganhou, mas o Bayern já ganhou de novo, vai ganhar esse ano e acabamos de ver um 6-0. São 2 cavalos, ou meio 3. Então, assim, é que nem o Leicester ganhou um ano na Premier League, mas é uma coisa que vai acontecer daqui a 120 anos, se acontecer de novo. E a MLS não, a MLS vai ter essa alternância de times ganhando. O Columbus, desde que eu cheguei, o Columbus Crew ganhou 2 vezes, mas você vê por muitos anos uma rotação aí de times que conseguem o título. Então eu acho isso muito legal. Eu vejo no Brasil, o Brasil agora com essa... eu sempre achei isso muito legal no Campeonato Brasileiro também, como você tinha 10, 12 times candidatos a título, né, os grandes, e hoje você já não... Assim, de longe aqui, eu assisto, você entra na competição com o Vasco, o Corinthians, São Paulo, times que você sabe que não tem chance de campeão no Campeonato Brasileiro. Verdade. A Copa do Brasil, que é um torneio mata-mata, é diferente. Então é uma competição que dá a oportunidade de outros times ganharem. Mas nos pontos corridos, né, eu acho triste hoje você ter uma competição que grandes desse tamanho, né, com gigantes do futebol brasileiro, hoje entram num Campeonato Brasileiro sem... Para não ser rebaixado. Eu não diria nem tanto, mas assim, eu vejo o Santos, que eu trabalhei no Santos 3 anos, e a situação do Santos hoje tão triste de ver o Santos brigando de novo. O Santos caiu e agora está brigando de novo para não cair. Então, clubes desse tamanho que entram numa competição sem aspiração de ser campeão, né? E uma aspiração agora é de se manter na primeira divisão, que era há tempos atrás isso não era impensado. Então, a MLS mantém isso, mantém essa competitividade, mantém regras e um salary cap mais rigoroso, justamente para que não tenha não vire falam espanholização, uma alemanização, né, do campeonato, e tem um time que ganha todo ano, e isso acaba sendo ruim e eu ouvi isso do próprio Bayern uma vez. A gente tinha uma relação muito próxima, e o Bayern fala assim: a gente ganhar todo ano é ruim para a competição. É verdade, não, tira um pouco da emoção. Eles enfraquecem, eles pegam o melhor jogador do Borussia, do Hertha, do Stuttgart, fazem um super time, e aí vão enfraquecendo o adversário, ficam mais fortes, e a competição deles para valer acaba sendo a Champions League. Mas eu acho legal, pelo menos aqui, abriu agora essa nova regra que permite o câmbio, né, a mudança de jogadores entre as equipes, né, isso é algo que a gente até não tinha conversado antes, mas acho que isso abriu muitas portas para as equipes internas fazerem trocas maiores, né? Que ajuda do Evander, né? Por exemplo, do Evander, né? Que foi algo que não estava dando certo em Portland, e ele vai para Cincinnati até para repor o próprio Lute, mas a verdade é que eu não gosto de ver um grande jogador sair da MLS porque ele está insatisfeito e não há um veículo para colocá-lo em outra equipe da MLS, né? Mas foi justamente essas discussões para ajudar a manter grandes talentos aqui. Então, em vez de vender para fora um Evander, o Portland conseguiu vender no Cincinnati, criou essas... a gente comprou o Lúcio do Cincinnati, o Cincinnati comprou o Evander, e aí o Portland foi para fora e trouxe o DP deles de fora dos Estados Unidos, mas cria essa possibilidade. O Joveljic saiu do LA Galaxy, foi para o Sporting Kansas City, então a gente tem visto, né, cada vez mais. Eu acho que isso vai ser uma crescente. Os clubes estão se adaptando a essa realidade agora, de poder comprar dos outros, cash trade, né, que a gente fala. Então, eu acho que foi uma iniciativa necessária da MLS
porque abre ainda mais o mercado, se mantém o dinheiro dentro da liga, então, e os clubes estão, né, fazendo investimentos cada vez mais fortes, então eu acho que isso é algo que tende a crescer ainda mais dentro da MLS. E para finalizar aqui, né, o jogo de fim de semana, LAFC, Los Angeles Football Club, falando em investimento, 20 milhões pelo coreano Son Heung-min, do Tottenham. 20 de pounds. 20 milhões de pounds, né? 20 milhões de pounds, ou seja, 25 quase milhões de dólares. É uma nova marca, né? Um patamar para a liga, né? Temos também DePaul em Miami, né? Criando novos patamares para a MLS, né? Alguma última palavra sobre esse fim de semana, o que vai acontecer aqui e tudo que o LAFC até fez, né? Nesses últimos anos, desde que veio para a liga? Eu acho muito legal quando a MLS ainda, porque a MLS sempre foi vista, né, como uma liga que atraía esse perfil de jogadores mais em fim de carreira, né, grandes estrelas que tiveram carreiras, né, começando Beckham, Pirlo, Kaká, Thierry Henry, Gerrard, enfim, muitos jogadores desse nível que vieram para cá. Mais recentemente agora a gente tem, né, um dos maiores depois Messi. Do Pelé, né? A gente, depois do Pelé, do Ronaldo, do Ronaldinho, aí vem o Messi. Mas não dá para negar, apesar de a Argentina é um grande jogador. Sim. E o Messi, Suárez, você ter o Yohei aqui, você ter o Giroud, que estava até pouco tempo, jogadores que tiveram uma carreira brilhante na Europa, hoje estão aqui. E isso engrandece a liga, e a liga ela criou mecanismos para trazer jogadores jovens, como o Facundo, como o Alan Velasco, que veio, foi vendido para o Boca, foi vendido para o Palmeiras, o Facundo, enfim. Então a qualidade do jogo cresceu e ainda chega o Son, né, que assim, você investir num jogador de 33 anos, a qualidade dele eu adoro esse jogador, eu acho incrível a qualidade dele, mas é legal ter ele aqui, né, ele poder enfrentar o calor do Texas aqui um pouquinho, ver se ele sofre amanhã bastante com isso. Mas eu gosto de ver Thomas Miller, ver o Son aqui, porque junta com o desenvolvimento dos jogadores americanos, que os clubes cada vez mais estão investindo nisso, trazendo jogadores jovens, muitos da América do Sul, África, e juntando com essas grandes estrelas do futebol que a MLS sempre atraiu. Eu acho que essa combinação tem feito a qualidade do jogo na liga crescer bastante. Então, enfim, mas dito tudo isso, eu espero que o LAFC perca amanhã. E a gente mais... E a equipe está indo bem, os últimos jogos tem ido bem, né? Jogou um grande jogo contra o Austin, que é o rival, né? Basicamente da equipe aqui em Dallas. E me parece que está engrenando, né? Como você falou. Assim esperamos, que eu falei, a gente precisa ganhar amanhã, é importantíssimo esses 3 pontos, é um adversário muito difícil, mas em casa a gente tem que prevalecer. Fazer o papel. Então, a gente nos últimos anos com o LAFC aqui, a gente tem ido bem. Espero que se mantenha amanhã e espero que você traga sorte, o Território MLS nos traga sorte aqui para a gente poder convidar vocês outras vezes. Sempre. Vamos voltar, temos muitos jogadores brasileiros aqui, não é um voo muito, muito longe para mim e gostei muito de falar com você, André, um papo muito bom. Entendo que você conhece essa liga melhor que muita gente, então é um recurso importante para o nosso torcedor que quer entender um pouco mais como funciona, como é que o jogador brasileiro vai vir aqui e se dar bem, ou como é que ele vai para o Brasil e como que vai se desenvolver lá. Isso é a informação que os nossos torcedores buscam. Então, com isso, muito prazer. Vamos concluir a nossa entrevista aqui e até a próxima. E diretamente de Dallas, como eu falei, se vocês tiverem a oportunidade, venham aqui no Soccer Hall of Fame, dão uma voltinha aqui, tem uma loja ali bem legal e vamos falar um oi aqui pro André também, se ele estiver disponível. Um abração e até a próxima. Valeu, obrigado.